2022 foi ano de Copa do Mundo. Tivemos muitas outras competições esportivas importantes, com destaques aos desempenhos de inúmeros atletas nacionais. Acompanhamos a guerra na Ucrânia e sentimos, ainda que de maneira reduzida, alguns de seus efeitos com relação à imigração de grupos que fugiam daquele confronto e impactos financeiros. Além disso, foi um ano de redução das mortes por Covid-19, mesmo com novas variantes, graças ao avanço da vacinação. Contudo, é inegável que o principal assunto do ano foi a política. Ainda que as eleições tenham ocorrido em outubro e as campanhas ganhado os holofotes apenas no segundo semestre, 2022 foi amplamente delineado pelo tema, que permeou conversas entre familiares, amigos e no trabalho, dominou os noticiários e esteve nas ruas, literalmente. Assim, o primeiro tema abordado nesse podcast não poderia ser outro: a política. Sou Éder Jimenez, professor e pesquisador que trabalha com ciência política, teorias e estudos empíricos há mais de 15 anos e te convido a conhecer um pouco sobre o tema e refletir sem viés partidário, sem relação com processos eleitorais. Bora lá? O conhecimento de senso comum tem uma máxima de que política não se discute, por ser um assunto que mobiliza diferentes perspectivas, expectativas e formas de pensar sobre a vida em sociedade, os interesses de grupos e aquilo que se espera daqueles que operam a política, e que muitas vezes acabam por serem generalizados à política, como se esses gestores, esses cidadãos, não fossem apenas uma parte, mas a política em si. Mas se perguntarmos um ao outro, ou cada um de nós a si mesmo, o que é política? É possível que muitos se surpreendam com a dificuldade de definir ou explicar tal temática. Você já parou para tentar responder essa pergunta? Pare uns segundos e tente formular sua noção de política. Não é fácil, né? Essa dificuldade não é apenas sua, e sequer é recente, mas permeia o desenvolvimento das sociedades ao longo dos séculos, já que o tema da política sempre está em pauta, mesmo que entre reduzidos grupos. Em um livro clássico da reconhecida coleção Primeiros Passos, organizada com a finalidade de disponibilizar conteúdos de maneira acessível àqueles que buscam conhecimento sobre temas, e aí não apenas para a formação acadêmica, mas também a população de um modo geral, Wolfgang Léo Mahar discorre sobre o tema e inicia destacando haver dois sentidos para o termo. O primeiro é que a política pode ser interpretada com referência ao poder político, às instituições, aos espaços e formas de realização de ações, projetos e práticas políticas. Há ainda um outro significado, mais vago e impreciso, que corriqueiramente faz parte da vida dos indivíduos, que o autor assim explica com suas palavras. Há um outro conjunto em que a mesma palavra, política, manifesta-se claramente de um modo diverso. Quando se fala da política da Igreja, isto não se refere apenas às relações entre a Igreja e as instituições políticas, mas à existência de uma política que se expressa na Igreja em relação a certas questões, como a miséria, a violência, etc. Do mesmo modo, a política dos sindicatos não se refere unicamente à política sindical, desenvolvida pelos governos para os sindicatos, mas às questões que dizem respeito à própria atividade do sindicato em relação aos seus filiados e ao restante da sociedade. A política feminista não se refere apenas ao Estado, mas aos homens e mulheres em geral. As empresas têm políticas para realizarem determinadas metas no relacionamento com outras empresas ou com seus empregados. As pessoas, no seu relacionamento cotidiano, desenvolvem políticas para alcançar seus objetivos,
nas relações de trabalho, de amor ou de lazer. Dizer você precisa ser mais político é completamente distinto de dizer você precisa se politizar mais. Isto é, precisa ocupar-se mais da esfera política institucional. Nesse podcast, considerada a relevância da política no seu sentido formal, institucional, para a conformação sociocultural e ética da nossa sociedade, nos deteremos ao primeiro significado exposto por Maar, relacionado ao poder e suas interfaces e instituições. Conforme Coelho, como as primeiras discussões sobre os sentidos da política datariam de mais de 2000 anos atrás, alguns entusiastas do tema afirmam que não existiria ciência mais antiga no mundo do que a política, uma vez que as bases iniciais das discussões em torno de questões políticas remetem à vida em Atenas. Foram primeiramente os gregos, com destaque a Platão e Aristóteles, que se debruçaram a estabelecer conjecturas acerca das relações sociais em coletividades, tendo em vista aspectos como liberdade, pluralidade, racionalidade e interações no âmbito público. Avançando alguns séculos, atualmente são muitas as definições sobre o que seria a política. Conforme consta na obra Dicionário de Ciência Política, para Bobbio, Matteucci e Pasquino, a partir da etimologia do termo, que decorre da palavra grega polis, a política pode ser definida como tudo que diz respeito à cidade e, por consequência, ao urbano, ao civil e ao público. De modo mais direto e objetivo, o autor clássico das ciências sociais Max Weber afirmou que a política poderia ser compreendida como o conjunto de esforços feitos visando participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior de um único estado. Esse autor complementa a sua explanação destacando que, por política, entendemos tão somente a direção de um agrupamento político, hoje denominado Estado, ou a influência que se exerce nesse sentido, tendo em vista que o Estado consiste em uma relação de dominação do homem pelo homem, com base no instrumento da violência legítima, ou seja, da violência considerada como legítima, passível de utilização pelo Estado. Essa perspectiva weberiana é explorada por Maar, que destaca um ponto de atenção: a maneira como vivenciamos a política. As relações sociais, as práticas culturais, as normas e valores estão intimamente relacionados à política. Contudo, as elites políticas atribuem à população um espaço em um tempo determinado para exercerem a política, que são as eleições, o momento do voto. Essa perspectiva está tão introjetada ou mesmo naturalizada que Karina Kirchner afirma que as eleições são o tempo da política para a maioria de nós, como se somente no período eleitoral a política fizesse parte de nossas vidas. Afinal, a política está nas leis que determinam os nossos direitos e deveres, nos impostos que pagamos mesmo sem notarmos em cada compra, e mais especificamente no IPTU ou no IPVA, por exemplo, que recebemos todo início de ano, mas também em diversos serviços públicos que nos são disponibilizados, como as escolas, colégios, centro de ensino técnico e universidades públicas, o SUS, Sistema Único de Saúde, com as unidades básicas de saúde, as UBSs, e as campanhas de vacinação. Os autores clássicos da teoria das elites, ou elitismo, construíram modelos teóricos baseados na argumentação de que a organização política dos governos, ou seja, a prática da política, se dá a partir da existência de dois grupos sociais e políticos distintos: dominadores e dominados, ou governantes e governados, em que os primeiros,
Os dominadores ou os governantes exerceriam autoridade sobre o segundo grupo e seriam responsáveis pelo poder pelo fato de que, mesmo sendo um grupo menor numericamente, teriam objetivos comuns e manteriam sua condição, diferentemente da grande massa de dominados ou governados, cujos múltiplos interesses dificultariam a articulação e organização. Diante do exposto, é perceptível que a política se impõe aos indivíduos que vivem em sociedade, de modo que não se coloca a possibilidade de manter-se completamente afastado ou alheio à política. Isso porque a temática está presente no cotidiano de cada um de diversas maneiras, de como fiscalizamos a distribuição e a utilização dos recursos públicos, à determinação dos caminhos das políticas públicas e sua utilização pela população, do modo como cada um define o seu voto, até o interesse em acompanhar notícias e o desempenho dos políticos eleitos. Assim, tanto o alto interesse por assuntos relacionados à política, quanto o completo afastamento com relação a questões dessa natureza, compreendem modos de relacionamento dos indivíduos com a política, como explicita Coelho ao tratar do tema da apatia e indiferença política. Nas palavras do autor, curiosamente, o significado etimológico da palavra idiota deriva do grego e sua definição está relacionada inicialmente àquele indivíduo que não participava da polis e, por isso, seria incapaz de exercer qualquer ofício público, passando depois a ser compreendido como homem comum, sem especial distinção, e, finalmente, sujeito ignorante, de pouca inteligência e pouca valia. Resumidamente, o idiota pode ser percebido como aquele que não se interessa pelos assuntos públicos, somente pelos privados, não se relaciona com a política. Maher afirma que a política exige a atenção da sociedade, porque o alheamento pode decorrer de muitas fontes e ter efeitos também diversos. Sobre o primeiro aspecto, o autor destaca que conjunturas institucionais insatisfatórias, em decorrência de corrupção, violência ou crise econômica, por exemplo, podem desmoralizar a atividade política, contribuir para que os cidadãos construam uma percepção de que a política é ruim ou falha. Como potenciais consequências dessas situações, pode aumentar a apatia da população, pode haver organização por mudanças efetivas na política, ou ainda a busca por alternativas extra-institucionais, como a luta armada. Essa não é uma condição exclusiva dos tempos atuais, uma vez que a política e os debates sobre os caminhos da política são antigos. Assim, a política é parte da vida social dos indivíduos, e isso é inegável. Mas apesar dessa condição ser uma constante ao longo da história, existem muitas formas pelas quais essa relação se estabelece. Rapidamente, vejamos como o tema foi tratado por quatro pensadores clássicos: Platão, Cícero, Maquiavel e Marx. Para o filósofo clássico grego Platão, o político não seria um ente diferenciado dos demais componentes de uma sociedade, exceto por conhecer de maneira mais aprofundada os fins da polis, o que lhe permitiria ser capaz de conduzir os demais ao conhecimento sobre a política e a vida em sociedade, diante de sua visão diferenciada, aos moldes do prisioneiro que consegue abandonar a caverna e descobre uma realidade distinta. Para Platão, a atividade política deveria ser pedagógica, capaz de transformar pessoas em cidadãos, sendo que o soberano governaria de modo a conduzir discussões públicas voltadas ao consenso. Por sua vez, Cícero viveu em outro contexto político, o Império Romano, no qual a atividade política era centralizada e exercida pelo Estado forte e dominador, em que o bom governante deveria atentar-se para ser um bom administrador dos interesses particulares e setoriais, em detrimento do bem comum.
Daí um outro modelo de política, pautado pela propriedade privada, por interesses da elite e pela gestão voltada ao atendimento das demandas dessa minoria. Avançando alguns séculos, no século XVI, o debate sobre a política ganhou uma nova abordagem sob a perspectiva de Maquiavel, que apresentou na famosa obra O Príncipe a distinção entre Estado e governo, sendo o primeiro o ente institucional respeitado ou temido pelos membros de uma sociedade, e o segundo, o órgão responsável pela gestão desse ente. Para o filósofo político que se tornaria conhecido como pai da ciência política, um governo ou governante deveria ser capaz de ter todo tipo de ações para manter-se ocupando a posição de poder que remete ao controle do Estado. Essa obra, O Príncipe, é importante ainda porque ficou conhecida como um manual para governantes que buscam manter-se no poder ou vir a ocupar o poder. Tanto que Maquiavel entendia que a atividade política do governante, o príncipe, para quem ele escreveu e dedicou sua obra, deveria balizar-se pelo uso da força, combinado com a astúcia de fazer-se amado por seus súditos, de modo que não necessariamente a política deveria ser executada para atender às necessidades da população de modo justo, mas seria necessário fazer com que a população visse no governante alguém que busca esse bem comum. Um importante ponto de atenção sobre o príncipe é também uma curiosidade. São muitos os políticos por todo o mundo que, ainda hoje, mais de 5 séculos depois da publicação original, continuam a ler o livro para definir algumas de suas estratégias de ação. Se você procurar na internet, verá que diversos mencionam o Príncipe como seu livro de cabeceira. Mas a leitura do texto tem uma outra perspectiva, uma outra forma de ser encarada, que pode caber a nós, cidadãos comuns, por assim dizer. Como se trata de um manual de conselhos sobre como um político deve agir, se nós lermos O Príncipe, podemos também desenvolver essa noção e calibrarmos os nossos olhares para tentar identificar ou diferenciar as falas e atitudes, o discurso e a ação dos nossos governantes ou candidatos. Que tal o desafio? Enquanto Maquiavel enfatizou em sua discussão sobre política Estado, governo e a figura do príncipe, séculos depois, Marx, no contexto da Revolução Industrial, tratou da atividade política sob a perspectiva coletiva, para o que abordou a relação entre política e classes sociais. Esse autor, clássico das ciências sociais e que é base do construto teórico do serviço social, entende por classes sociais a burguesia, detentora dos meios de produção e componente da elite política e econômica da sociedade, e o proletariado, formado pelos trabalhadores, que dispõe apenas de sua força de trabalho no processo produtivo. Segundo esse pensador, o governo deve ser submetido à lógica das atividades políticas exercidas por um grupo, a elite política e econômica, que é representada pelo Estado. A partir dessa perspectiva, temos que a política seria o conjunto de atividades que resultam da luta entre as classes sociais, sendo que o Estado é sempre representante de uma dessas classes, ou seja, é sempre um Estado de classe, a classe dominante. De modo que uma pergunta pertinente a ser feita é se e como a classe dominada, os trabalhadores, poderiam se tornar classe dominante, invertendo a estrutura de poder e dominação a que nós, enquanto grande massa, estamos submetidos. Conforme o construto teórico das obras de Marx, individualmente e também com Engels, denota-se a necessidade de superar a sociedade capitalista para o estabelecimento de uma coletividade organizada socialmente com vistas à garantia de redução de desigualdades no processo de produção e na distribuição de riquezas, o que poderia conduzir a política
ao socialismo. Entretanto, o desenvolvimento econômico das sociedades conduziu praticamente todos os estados nacionais para o capitalismo globalizado, combinado com a persistência de regimes democráticos na maioria dos países. Bom, eu espero que você tenha percebido como a política é, ao mesmo tempo, algo muito denso e complexo e também parte do nosso cotidiano. Entre autores, ideias, conceitos e exemplos, a expectativa desse podcast foi aprimorar ou despertar em você o interesse por conhecer mais sobre política, se aproximar e se apropriar dessa temática que rege e determina tantos aspectos de nossas vidas. Caso você tenha interesse em se aprofundar nesses temas, minhas principais sugestões de leitura são três livros relativamente curtos e que podem ser encontrados em sebos ou eventualmente até mesmo em PDFs na internet. O que é Política, de Wolfgang Leomar, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, e Ciência e Política, Duas Vocações, de Max Weber. Do mais, eu te agradeço por ter escutado esse podcast. Se você tiver interesse, comente o que achou desse conteúdo, sugira novos temas, se manifeste. Em próximos podcasts falarei sobre temas relacionados a esse, como democracia, políticas públicas e sociais, direitos humanos, e também sobre outros que fazem parte da minha formação e atuação como professor e cientista social, como educação e pesquisa. Esse conteúdo e o conteúdo dos próximos podcasts ficarão disponíveis tanto no meu canal do YouTube, que é o prof.ederjimenez, quanto na minha playlist do Spotify, @prof.ederjimenez. E você pode acompanhar as publicações dos podcasts e outros conteúdos nas minhas redes sociais profissionais, o meu Instagram, @prof.ederjimenez, e LinkedIn, Prof. Eder Jimenez, tudo junto, sem ponto nem nada. Me segue ou adiciona, é uma satisfação para mim conhecer quem acessa esses conteúdos. E se você gostou ou puder, divulgue também esse conteúdo. Eu espero que você volte a tomar contato com esses podcasts em momentos posteriores e que eu possa conhecer o público que tem me ouvido. Até breve.